No próximo bloco, faremos uma entrevista com Mary Shelley, que vai comentar sobre sua criação mais famosa, o livro Frankenstein, que, diferente do que muitos pensam, não é sobre um monstro verde enorme e grotesco, é sobre um cientista chamado Victor Frankenstein, que nasceu numa família rica em Genebra, que desde a infância teve um profundo interesse por alquimia, lendo constantemente sobre o assunto. Após a morte de sua mãe, Victor Frankenstein se muda para a Alemanha com o objetivo de estudar ciências naturais na universidade. Fixado com a ideia de descobrir a origem da vida, ele tenta criar um ser humano por conta própria, utilizando parte de corpos recolhidos no cemitério. E o resto dessa história você vai saber se comprar o livro que está à venda em todas as bancas. Oi, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Mary. Já que a gente tá em tempos de pandemia, a gente resolveu fazer por aqui mesmo. E aí, Mary, tudo bem? Tudo bem, tirando todo esse vírus aí, tá tudo bem na medida do possível. Como você criou esse livro tão famoso que, nossa, estourou em todo lugar, diversas versões? Bom, a história da criação do livro, na verdade, é bem diferente, engraçada, porque eu tava com os meus amigos numa casa, tipo, se divertindo no verão, em 1816, em Genebra, na Suíça, e aí eles me desafiaram a fazer uma história, e aí acabei criando essa história de um médico que queria fazer uma criatura com restos mortais, e aí acabou estourando e tá aí até hoje. Como você realmente enxergava o monstro? Você enxergava ele como realmente uma pessoa má ou... Bom, acho que essa é uma pergunta bem importante, porque para mim, o monstro ele era um ser enorme, de 2,5 metros, amarelado, com cabelo preto e longo, mas por conta das adaptações que foi feita em Hollywood, que eu não sou a favor de praticamente nenhuma, eles praticamente estragaram com o meu personagem, tiraram toda a parte bonita dele de querer conhecer o mundo e aprender sobre como as pessoas vivem e transformaram ele em um personagem de terror e símbolo do Halloween, sei lá, alguma coisa assim. E tiraram praticamente toda a fisionomia dele. Ele é verde, grandalhão e burro. Então, eles estragaram com o meu personagem, mas acontece. Como foi pra você a inspiração pra criar todos esses personagens? Bom, pra mim, eu tenho muito dos personagens em mim mesma. Porque, principalmente o Victor, porque eu perdi minha mãe depois de 10 dias que eu nasci, então, obviamente, eu não lembro nada. E depois, quando eu me relacionei com meu marido, o meu pai me abandonou porque ele não era a favor do relacionamento, então foi isso. Então, tipo, eu quis explorar muito, tipo, dos temas de tipo, você não se sentir daquele lugar, você se sentir isolada, essas coisas de perdas que tem bastante no livro, né? Então, acho que era basicamente isso que eu queria retratar para todo mundo. O Victor, para mim, acho que ele mostra muito dessa vontade das pessoas que elas têm de fazer as coisas, porque ele praticamente fez uma coisa impossível de se fazer e eu acho que ele mostra como é bom você se desafiar, essas coisas assim, mesmo ele não ficando feliz com o resultado final, porque ele criou o monstro, né? Então, acho que
ele mostra isso para as pessoas, que nem sempre você, porque ele fica meio que alienado a fazer isso o tempo todo, e no final não é uma coisa benéfica para ele de alguma forma. Na verdade, só traz desgraça para a vida dele. Então, acaba matando a esposa, os primos e tal, o melhor amigo, e isso acaba afetando muito ele. Então, eu acho que para mostrar para as pessoas que nem sempre aquilo que a gente mais quer, nem sempre vai ser bom pra gente ou alguma coisa do tipo. E os outros personagens, como eu fiz, tipo, eu matei eles, eu, eu tipo, quis fazer que todos eles tivessem praticamente uma relação com o Victor. Então, o Harry era o melhor amigo dele, então, tipo, para ele foi uma perda muito grande, a Elizabeth na lua de mel deles. Acho que em todas as mortes eu quis deixar, tipo, uma coisa que ia fazer muito, ia ser bem pesada para ele, ia fazer ele sofrer e ter toda essa criação assim de possessão de querer matar o monstro. Quando eu li o livro, eu senti um amor e um ódio muito grande pelos personagens, de acordo com ações dele. Tipo, eu me senti muito ligada com o monstro quando ele falou sobre ler livros e se conectar com a história, sabe? Saber o que realmente é amor pelos livros. Como você. Como você escreveria essa paixão do monstro pelos livros, pela leitura? Eu acho que quando ele vai para, tipo, se isola, né, e ele começa a aprender mais sobre as coisas, eu quis realmente transmitir isso. Porque, como eu falei, ele é um monstro, obviamente, mas não é porque ele é um monstro que ele vai ser um ser irracional para sempre e ele não tem curiosidade de aprender as coisas. Ele é um ser igual a gente. Então, eu quis retratar bastante essa vontade dele de aprender as coisas, de aprender a falar, de aprender a ler. Mas com o tempo ele foi se sentindo sozinho, porque viver uma vida sozinha a vida inteira é complicado, né? E ele via tipo todas aquelas pessoas, um sentimento de família, isso que ele via na leitura, no amor, nas músicas. Eu acho que é o que todos nós sentimos, mas a gente só não consegue expressar dessa maneira. Porque a gente está tão acostumado a ter um livro para ler ou escutar uma música. E quando um ser, por exemplo, um ser irracional, igual ele era no começo, escuta aquilo, ele fica deslumbrado. E eu acho que a gente nunca devia perder esse olhar que ele transmite. Então, acho que foi mais ou menos isso. E eu quis mesmo fazer isso de você ficar com raiva dele, entender o ponto de vista dele, porque acho que, tipo, todo mundo, os dois, eles passam por acontecimentos muito difíceis. O Victor, obviamente, por ele ficar perturbado com aquela criatura depois que ele faz ela, e o monstro de se sentir sozinho e querer apenas viver uma vida como qualquer outra pessoa. Então a entrevista foi essa. Muito obrigada por participar. Comprem esse livro Obrigada, maravilhoso que por tá favor. famosíssimo, vocês devem saber. E tá em todas as bancas e com muitas capas lindas, maravilhosas, ilustrações maravilhosas. Então, compre um livro e, de novo, muito obrigada mesmo por participar. Obrigada. E é isso. Tchau. Tchau, gente. Acho que foi, né? Acho que foi. Acho que foi.